Olá, muito boa tarde! Começamos hoje o programa Foca no Enem 2024. É a TV Ponta Negra dando aquele reforço na jornada de estudos para você que está aí se preparando para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, já fica ligado, tá? Todos os sábados, a partir de agora, a gente tem um encontro marcado. Vamos estudar juntinhos, revisando e aprendendo muito mais. E olha, nesse primeiro encontro nós temos uma aula muito importante, tá? Que é sobre linguagens, literatura e redação. E quem vai tirar as dúvidas sobre esses conteúdos são os professores que já estão aqui comigo, Silvia Brito e Edson também Moisés, do Colégio das Neves. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigada, Vanessa. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Tudo ótimo. Me conta como é que tá essa maratona final, né? Essa preparação aí dos estudantes nessa reta final aí do Enem. Bom, a gente agora inicia um processo de intensificação das revisões. Nós estamos iniciando esse processo no sentido de verticalizar a aprendizagem que eles tiveram ao longo de todo esse processo, não só de terceira série, mas um processo de ensino médio, um processo de formação na educação básica e almejando garantir o alto rendimento, que é um padrão do Colégio das Neves. Silvia, é muita revisão agora nessa reta final, né? Este último mês o foco é exclusivamente em revisão, até porque o conteúdo já foi ministrado, você já sabe, é só apenas uma segurança maior, uma intensidade maior, para eles se sentirem mais confortáveis, não sentir tanto nervoso, tanta ansiedade com a prova. É verdade, é só dando aquela pincelada, revisando os conteúdos. Vou fazer um convite para vocês. Sintam-se aqui na TV, na sala de aula, convida todos os alunos para dar aquela revisada que a gente sabe que é importante. Então agora a aula é de vocês, tá? Muito obrigado. Obrigada. Boa aula. Muito obrigado, Vanessa. Vocês podem ficar tranquilos que toda a formação que vocês receberam, os nossos estudantes em especial no Colégio das Neves, ela foi muito sólida e agora ela vai possibilitar que a operacionalização desses conteúdos no exame seja feita da melhor maneira, não é, Silvia? Isso, o momento agora é de você se manter estável, se manter sereno, tranquilo, que o aluno das Neves já estudou, ele já sabe o que tem que ser feito, é apenas uma questão de sentir mais conforto perante aquilo que vai ser solicitado, que ele já sabe o que é, mas a gente revisa só para dar aquela segurança. É o último mês, vai dar tudo certo. E por falar em conforto, eu acho que a gente pode começar por algo que pode trazer um certo desconforto, se não for feito da forma adequada, com planejamento, com boas escolhas. Isso. E com a clareza do objetivo final, né? A gente está falando agora da redação. E aí, por isso, essa redação no Enem, como a gente vai enfatizar durante esse nosso bate-papo, ela precisa ser feita a partir de critérios muito claros, muito bem definidos e evitando, dessa maneira, aquela ansiedade ou qualquer tipo de insegurança. Bom, então, de início, nós definimos aqui um percurso baseado em 3 pontos de parada e também de discussão. A gente vai conversar um pouco sobre o uso desse gênero textual em específico para o processo, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos revisar e também tratar das competências necessárias para atingir um alto rendimento, tentar também desmistificar muita coisa que os nossos estudantes pensam sobre cada parte desse texto, né, Silvia? Isso. E um momento final, que é de pensar sobre as escolhas e as definições daquilo que é fundamental e essencial para cada parágrafo do texto. E a gente guardou uma substância, um material muito especial para esse terceiro ponto, que é do projeto de escrita. Já quer dar alguma dica para eles? Vamos trazer sugestões de repertório para dar aquela incrementada, para a argumentação ficar bem robusta e original. Porque o ineditismo é um aspecto muito importante para pontuar bem. Perfeito, Silvia. É o que a gente fala sobre marca de autoria, né? Isso. Aquilo que nos diferencia de um reprodutor de texto, né? A gente vai buscar o autor de texto que tenha uma independência e possa, nesse processo, mostrar qual é o resultado de tudo aquilo que ele obteve na formação básica, né? Bom, então, falando sobre essa utilidade do gênero no Exame Nacional do Ensino Médio, é importante a gente ter clareza de que ele é utilizado para fazer uma verificação de habilidades e competências que nós esperamos
como escola, como professores e educadores, que tenham sido solidificadas, que tenham sido bem colocadas durante todo o processo. Então, ele é um gênero argumentativo que solicita a apresentação de uma tese, de um posicionamento evidente, nítido para o leitor, que é o corretor da sua redação, e além de apresentar esse posicionamento, a gente precisa de algo que é fundamental, que é aquela escolha bem feita, bem realizada e coerente de acordo com o recorte temático. Falando já sobre as desmistificações sobre essa redação no Enem, a gente tem um ponto de atenção que é uma tentativa de adivinhação de tema, né, Silvia? A gente sempre escuta isso em sala de aula. Professor, professora, qual é o tema da redação do Enem 2024? Primeira coisa, tirem isso da cabeça, porque a preparação ela precisa e ela foi feita para dar conta de qualquer recorte temático que aparece lá na prova. Hoje, inclusive, nós separamos eixos temáticos que vão aparecer durante a nossa fala, o nosso diálogo, e serão esses eixos relacionados a repertórios que também são efetivos e eficientes para a construção desse discurso argumentativo. Então, vejam bem, não fiquem com aquela coisa de adivinhação de tema, isso se criou culturalmente, sobretudo na nossa cidade, mas a gente já desfaz isso e desconstrói essa preocupação no Colégio das Neves desde as primeiras turmas que já passam pelo trabalho de redação, não é? Porque o mais importante, a gente precisa pensar o seguinte, independente do tema que caia, você está preparado. Então, essa ideia de tentar adivinhar acaba estabelecendo o quê? Que você vai procurar decorar uma redação que você vai aprontar em casa. E aí, quando chegar no momento do Enem, primeiro, vamos supor que cai o tema adivinhado. Você não vai lembrar da redação que você acha que decorou. Você vai estar um pouco ansioso, nervoso. Lembre que junto da redação você ainda tem as questões objetivas para responder. Então, o ideal é que você vá preparado para qualquer tema. E é isso que nós vamos mostrar hoje. Perfeito. Sobre essa coisa do imprevisível, né? A ansiedade, geralmente, ela fica acentuada quando estamos diante de algo que não dominamos, que não controlamos. Perfeito. Então, se eu estou naquela ideia de adivinhar tema e eu não tenho minha expectativa contemplada, atendida, essa ansiedade ela pode ser ativada. Mas não é o caso dos nossos alunos. A gente vai já pensando nas diferentes possibilidades temáticas. Nesse sentido, é importante também você ter uma clareza no momento de prova para compreender que o recorte temático, que é algo muito específico, ele está inserido em algo maior. Então, sempre atente para essa especificidade. No colégio, a gente sempre destaca 3 critérios para bem interpretar esses recortes. O primeiro deles, veja que todo recorte Enem ele tem um foco temático, que é especificamente sobre aquilo que você vai precisar falar. Mas, para isso, você vai considerar um direcionamento temático e vai considerar também um contexto específico sobre aquilo. E como todo processo seletivo, o Enem também tem um padrão. E a gente observa na redação um padrão temático de problemas sociais brasileiros. Os únicos recortes temáticos dos últimos 20 anos que não especificam o Brasil são temas que pensam sobre um ambiente virtual. Logo, você já sabe que terá de refletir sobre essas demandas sociais brasileiras. Isso. Bom, então, também para falar sobre essa produção, e você já está ligado que precisa fazer uma boa interpretação de recorte temático, a gente vai pensar agora sobre os critérios utilizados para a correção dessas dissertações. Eles não são novos, eles já estão postos à mesa há um certo tempo, são 5 critérios. Embora alguns estejam diretamente relacionados, eles compõem um todo nessa avaliação que será feita do seu texto lá no Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui estão as 5 competências, elas são distribuídas com 200 pontos para cada uma delas. Logo, cada uma corresponde a 20% do total que compõe essa média tão importante para atingir a aprovação naquele curso que você mais deseja. E a gente vai fazer agora uma orientação sobre aquilo que você vai precisar fortalecer e cuidar na hora da escrita do texto. Bom, primeira competência, está lá, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você não pode, durante o seu processo de formação, ter negligenciado uma aprendizagem de elementos gramaticais, não é, Silvia? E aquela questão do seguinte, formal. Sabemos que no âmbito da fala é muito comum usar certos termos que são da oralidade. Porém, o Enem ele vai verificar a sua proficiência no ensino
na escrita formal, na escrita que se mostra muito mais um registro da norma culta da língua. Então, é evidente que gírias, palavrões, às vezes até alguns estrangeirismos, dependendo do contexto, não devemos utilizar. Muito bem, e aí, para falar mesmo sobre essa parte gramatical, a gente vai precisar ter aquele cuidado com a revisão de texto, né? Muitos dos estudantes, eles perguntam o que deve ser feito primeiro, qual é a sequência, o proceder. E aí a gente vai para um procedimento que precisa ser muito claro. Olha, você olhou o recorte temático, compreendeu aquilo que foi solicitado na prova, você vai para um projeto e um planejamento de texto, coisa que a gente vai falar daqui a pouco de modo mais específico. Mas aquela produção e o desenvolvimento do rascunho é fundamental para que, após a conclusão de um rascunho, você possa verificar situações de pontuação, uso de vírgula, ortografia, as repetições, né, os vícios que nós temos de repetir conectivos ou mesmo outro vocábulo. Então, tudo isso, do sentido gramatical, eu vou poder verificar após a conclusão do meu rascunho. Então, é fundamental fazer e concluir essa etapa da prática de escrita. Geralmente, alguns estudantes trazem também aquela ideia de, olha, mas eu posso não ter tempo e eu vou, então, para a versão final diretamente, mas é fundamental garantir esse tempo. Por isso que a gente também vai ficar enfatizando a ideia do projeto de texto, do planejamento, né? Porque acaba que a grande dificuldade se você escrever diretamente a versão final e perceber, por exemplo, um vício de linguagem. Certas palavras são muito recorrentes no momento que a gente está produzindo, planejando o texto. Palavras como prática, atividade, ação. Você precisa trocar por termos sinônimos. Por quê? Você tem um texto de, no máximo, 30 linhas. Logo, não permite que seja repetitivo, que tenha redundâncias dentro do texto. Por isso que é importante revisar. Perfeito. E a gente vai continuar falando daqui a pouquinho sobre como o gênero textual ele é avaliado por essa matriz de referência com a segunda competência que aqui está, ou o segundo critério de correção e avaliação. Professora, segura um pouquinho, a aula está muito boa, mas a gente vai precisar fazer um rápido intervalo comercial. Você de casa não sai daí, que logo após a propaganda eleitoral a gente dá continuidade a essa aula. Não sai daí.